Você já reparou como nós gostamos de ensinar e fazer os outros a aprender? Isso já vem de longa data, muita longa data, até mesmo antes das escolas formais, organizadas existirem. E esse sistema adentrou as escolas. Eu, professor, sou o que conheço e, portanto, o que ensino. O aluno, que é um aprendiz, é, portanto, aquele que tem que aprender. E isso funciona no lar, funciona no centro espírita, funciona na escola. Eu ensino e você aprende. Ou, seria melhor dizendo, tenta aprender, porque nem sempre aquele que ensina sabe de fato ensinar. Aliás, todos nós, adultos, temos muitas histórias para contar dos professores que tivemos na vida, nos tempos dos bancos escolares. Quem não se recorda daquele professor ou daquela professora que era péssimo em ensinar, em que você tinha maior dificuldade para conseguir entender o que ele falava e o que passava lá em sala de aula? Pois é, há uma grande diferença entre ensinar e aprender. Não são sinônimas, muito pelo contrário. Claro que eu posso ensinar, mas há maneiras e maneiras de ensinar. E tentando ensinar, eu uso uma boa didática. A minha metodologia leva em consideração aqueles que estão comigo nos seus mais diversos níveis, nos mais diversos graus de desenvolvimento? Sim, porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes e a mesma coisa acontece com as crianças, que são espíritos reencarnados. E cada espírito tem a sua história evolutiva. Cada espírito tem o seu planejamento reencarnatório. Por isso que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. E quando eu procuro ensinar, estou levando isso em consideração, estou adequando o meu método para cada ritmo, para cada situação muito particular, individual da criança ou do jovem que está comigo, é levando tudo isso em consideração que temos trabalhado para não mais ensinar, mas para fazer o educando pensar e acionar o seu potencial divino, espiritual, para querer aprender. E aí sim, ele vai incorporar ao seu patrimônio o que está aprendendo, e mais do que isso, vai saber colocar o aprendizado em prática. Porque hoje em dia nós temos muito conhecimento, temos muita técnica, mas que nem sempre serve para promover o bem. E muitas vezes não nos melhoram a nível moral, da formação do caráter, do desenvolvimento dos valores humanos que levam em consideração o respeito aos direitos do outro. Nós temos assistido muitas pessoas com muito conhecimento, com muita cultura, mas que atropelam com a maior facilidade qualquer um que esteja à sua frente, que defendem valores e direitos que prejudicam os outros. Então, vamos controlar esse ensinar. Vamos respeitar aquele que está conosco, mas vamos fazer com que ele queira aprender, porque vai perceber que é útil. Pestalozzi, grande educador da humanidade, dizia que a criança quer o bem de uma forma natural, mas ela não quer o bem apenas porque eu, que sou o educador, quero impor o bem a ela. Preciso levá-la a perceber quanto o bem é bom para ela e para os outros. E o bem deve estar envolvido pelo amor, porque o amor é o fundamento, é a essência,
da educação. Então, controle-se. Não queira simplesmente sair ensinando. Quando a criança, seu filho, chegar a você e fizer uma pergunta, não saia já respondendo, procurando dar todas as explicações. Mas pergunte a ela por que ela está querendo saber aquilo e o que ela já sabe sobre aquilo. Responda fazendo perguntas. E aí, claro, mostrando caminhos para que ela possa realizar o aprendizado. Por isso, então, o verdadeiro educador é um tutor desse processo de aprender e colocar em prática. É um orientador, um facilitador. Isso é papel dos pais? Sim, mas é também papel dos evangelizadores espíritas e dos professores na escola. Não temos que dar aula, nós temos que fazer rodas de conversa, nós temos que dialogar, nós temos que fazer trabalhos de grupo, em equipe, temos que permitir que os educandos pensem, elaborem, raciocinem, façam escolhas e, acima de tudo, queiram aprender e colocar em prática os aprendizados na vida, levando sempre em consideração que os direitos são iguais para todos. Isso é fundamental na educação. Então temos que nos controlar e não querer já sair explicando, ensinando, porque isso é cátedra. Mas hoje em dia, com a internet, com a inteligência artificial, aprender é a coisa mais fácil que existe, embora nem sempre aprendamos de forma correta. Mas se aprendermos a pensar, se aprendermos a utilizar o senso moral, teremos discernimento diante dos vastos conteúdos de conhecimento que estão à nossa frente. E se nos propiciar um desenvolvimento moral, saberemos utilizar melhor esses conhecimentos, pensando sempre no bem para todos. Por isso, a proposta da educação do espírito não é a de ficarmos ensinando, mas a de propiciarmos o desenvolvimento integral desse ser, com o seu potencial divino, para que ele queira aprender, para que ele saiba aprender e, em aprendendo, saiba ser útil à comunidade em que vive, saiba fazer o bem, porque é isso o que está faltando. Que adianta ter muitos conhecimentos, ter muita cultura, se isso não nos torna pessoas honestas, de bem? O Espiritismo é muito claro quanto a isso. Precisamos de pessoas moralizadas e espiritualizadas. Esse é o verdadeiro processo de aprendizagem que haverá de transformar a nossa humanidade para muito melhor.